pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Salva Vida Salvador, estou aqui com mais uma dica que salva. A dica de hoje, eu gostaria de refletir um pouco sobre céu e inferno. Você já parou para pensar sobre esse tema? É um tema bastante polêmico, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas nem para conversar sobre este assunto. Mas eu gostaria de perguntar se você tem aí alguns minutos para que a gente possa entrar nesse diálogo, nessa conversa. Queria fazer algumas perguntas para você e você responde aí de onde você está. Eu quero saber se você está preparado para esta viagem. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Isso quer dizer que um dia eu e você morreremos. Isso é um fato. Não tem como fugir da morte. Um dia todos nós partiremos desta vida para outra. Então, como devemos nos preparar? Como será esse momento? Mas a Bíblia também afirma nesse mesmo texto que depois da morte segue-se o juízo. Isso quer dizer que depois que morrermos, vamos ter um encontro com Deus. Agora, Deus, o justo juiz, aquele que julgará todas as nossas obras, porque o homem, ele é julgado segundo as suas obras. Isso quer dizer, o bem ou o mal que fizemos será avaliado e teremos então recebimento ou a paga sobre as nossas obras. Eu queria então te perguntar, você acredita em Deus? Você acredita na Bíblia? Você se considera uma pessoa boa? Acredito que você seja sim uma pessoa boa, porque você parou para ver esse vídeo, está aí prestando atenção, me respondendo. Você é uma pessoa boa. Mas eu gostaria de ir mais a fundo sobre este critério de bondade. Será que, segundo os padrões de Deus, você seria considerado uma pessoa boa, de acordo com Deus? Você gostaria de fazer um teste de bondade para ver então a que grau de bondade você está e como Deus então pode te julgar diante da sua vida, da bondade que você se considera? Então vejamos, esse é o convite que eu faço. Faça esse teste junto comigo e me responda algumas perguntas. A primeira pergunta é: você alguma vez na sua vida já desobedeceu seus pais? Você já desobedeceu seus pais alguma vez nesta vida? Me responda, sim ou não? Muito bem. Lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, diz assim, lá em 10:12, honra teu pai e tua mãe. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus são a carta que Deus enviou aos homens para que então os homens tivessem entendimento do critério de perfeição de Deus. Então Deus fez 10 exigências para que o homem pudesse entender o tamanho da bondade e da grandeza de Deus. Então, nesse primeiro critério que eu te perguntei, você já desobedeceu pai ou mãe? Você já me respondeu. Então, o texto bíblico já disse que nós devemos honrar pai e mãe. Então, assim como você, eu também já desobedeci meu pai e minha mãe. A outra pergunta que eu faço é: você, algum momento da sua vida, já mentiu? Você já mentiu alguma vez na sua vida? Talvez você esteja rindo agora, né? Quem não mentiu? Se alguém disser que nunca mentiu, já é uma mentira, é um mentiroso alguém que disser um negócio desse. Lá em Êxodo, no mesmo texto, né? No mesmo capítulo 10, versículo 16, é dito: não dirás falso testemunho. Então toda vez que nós mentimos, nós estamos contrariando Deus. Toda vez que nós mentimos contra o nosso próximo, é como se estivéssemos contando uma mentira para Deus. Então Deus sabe todas as coisas. Deus, ele conhece o nosso coração.
E a mentira, ela vem do diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele é mentiroso desde o início. Ele se firmou na mentira e é o pai da mentira. Então todo aquele que mente, ele está seguindo o pai da mentira. Isso é terrível, né? Então esse é um mal que devemos tratar na nossa vida. Então isso é muito importante. Então se você já mentiu alguma vez, você quebrou o segundo mandamento. Mas temos mais uma pergunta e vamos aqui a encerrar essas perguntas. Você, em algum momento da sua vida, já roubou? Sim, roubar. Talvez você esteja dizendo aí, não, eu nunca roubei. Eu vou refrescar a sua memória. Você lembra, lá no período de colégio, você pediu um lápis emprestado, uma borracha, uma caneta, e esqueceu de devolver? Se a gente pega alguma coisa que não é nossa e não devolve, isso é o quê? Roubo. Ah, talvez você nunca fez isso, mas eu vou colocar um outro porém. Em algum momento, você já comprou um DVD pirata? Agora saiu de moda, né? Ninguém mais usa isso. Mas temos mídias e aqueles que gravam, faz esse tipo de gravação, tem os seus direitos autorais. E quando você toma alguma coisa sem pagar os direitos autorais, você está roubando. Então você pode também pedir a um vizinho uma ferramenta, esquecer de devolver, a um familiar um livro, pedir a um amigo um livro e nunca mais devolveu. Então isso são práticas de roubo. Então você deve tomar muito cuidado. A Bíblia afirma lá em Êxodo 10:16, não furtarás. Então se você observou com cuidado as perguntas que eu fiz, estão baseadas então nos 10 mandamentos. E de 10 mandamentos, você quebrou aí 3. Se eu continuasse com os mandamentos, talvez você quebraria mais. Mas vamos parar por aqui. Então de 10 mandamentos, você quebrou 3. E aí eu te pergunto, se você morresse hoje, não é o meu desejo, me entenda, não estou desejando mal para você, mas vamos conjecturar, imagine que eu ou você morrêssemos hoje. Você acredita que Deus julgaria você por inocente ou culpado diante dos mandamentos? Pode responder. Inocente ou culpado? Você quebrou 3 mandamentos. Você é inocente? Você quebrou sem saber? Ou você quebrou tendo consciência de que aquilo era mal? Exatamente. Então, se você se considera culpado diante de Deus, nesse julgamento, Deus colocando o critério dele, então você não é uma pessoa tão boa assim como você imaginava. Isso quer dizer que Deus irá te julgar. Nesse julgamento, eu pergunto, você seria considerado culpado ou inocente? Se Deus vai te julgar, você quebrou 3 mandamentos, você é culpado ou inocente? Certamente culpado. Como, já que você é culpado, eu te pergunto, alguém culpado, ele merece receber um prêmio ou uma punição? Prêmio ou punição? Justo. Punição. Culpado merece punição. E eu pergunto, a punição pelo seu pecado, seria Deus te dar a salvação ou a condenação? Lembremos, meus amados, que salvação é um presente de Deus para quem se arrepende e crê em Jesus. Então, se você ainda não se arrependeu, ainda não fez uma confissão de fé, você não recebeu esse presente. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é por obras que somos salvos. Lembra que eu falei no início, que todos nós seremos julgados segundo as nossas obras? O julgamento é por obras, mas a salvação é graça de Deus. E a palavra graça significa favor imerecível. Isso quer dizer que Deus nos dá um presente.
mas Deus só dá esse presente àquele que se arrepende dos seus pecados e àquele que crê em Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então a pergunta que eu faço, já que você disse que é culpado, você merecia um prêmio ou castigo? Prêmio ou castigo? Se você está dizendo que é prêmio ou castigo, eu te pergunto, o castigo seria ir para o céu ou ir para o inferno? Céu ou inferno, castigo? Com certeza o inferno. O inferno é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. O homem, por desobedecer a Deus e fugir da presença de Deus, ele então também receberá essa punição. Para que a gente possa então escapar dessa condição, é preciso arrependimento. A Bíblia diz que o Senhor não deixará impune o culpado, lá em Naum 1:3. Então o profeta Naum, ele anuncia que Deus julgará todas as pessoas, vivos e mortos. A Bíblia afirma que um dia Deus voltará para julgar a terra e julgará os povos consoante a sua equidade, consoante a sua sabedoria, o seu poder. Então precisamos estar conscientes dessa situação. E aí eu te pergunto, já que você se autoavaliou hoje, você viu que é culpado pelos seus pecados, eu te pergunto, você não se preocupa com essa condição de culpado? Se você morresse hoje, você seria condenado ao inferno. Isso não te preocupa? A Bíblia adverte: se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:7. Não se arrisque, meu amado. Arrependa-se e creia em Jesus agora. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você que sabe o que Deus fez, você sabe o que foi que Deus fez para que você fosse perdoado e tivesse a vida eterna? Então Deus enviou seu Filho Jesus a este mundo para dar a vida por você. Jesus morreu para pagar o pecado, o preço pelos teus pecados. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 4 e 6. Assim, Deus prova o seu amor para conosco. A prova de que Deus nos ama foi enviar o seu Filho Jesus a este mundo para nos trazer salvação. Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Aquela cruz onde ele foi crucificado, lá éramos nós que deveríamos estar. E aí lá em João 3,16, Deus revela esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também ressuscitou, triunfando sobre o pecado e sobre Satanás e sobre a morte. Por isso que nós podemos ter em Cristo salvação, porque Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. A Bíblia diz: Deus o exaltou sobremaneira, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Jesus Cristo é o Senhor. Arrependa-se, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você provará a vida eterna. Jesus também espera por tua resposta de fé, para que você possa então entrar no reino de Deus, para que você possa ter o perdão dos seus pecados. Você precisa fazer uma confissão de fé, como diz na Escritura: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. Romanos 10, de 8 a 10. Então o evangelho aqui, o escrito de Paulo aos Romanos, anuncia claramente que o homem precisa de arrependimento, que o homem precisa de confessar os seus pecados diante de Deus, para que receba o perdão do Senhor e o direito de morada no céu. E aquele que confessar, esse não será confundido. Quando? No dia do julgamento. Quando estivermos frente a frente com Deus, Deus perdoará todos os nossos pecados, porque lá estará escrito o nosso nome no livro da vida. Por este meu filho deu a sua vida, por este Jesus morreu e ressuscitou. Então essa é a promessa de Deus. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje o Senhor mandou te chamar e você precisa então fazer a sua confissão de fé. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos, faça essa oração juntamente comigo, entrega a sua vida a Jesus e você vai ver a transformação que Deus fará na tua vida. Você pode repetir essa oração juntamente comigo? Então ore comigo. Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração e confesso a Ti como meu Senhor e Salvador. Declaro que eu sou pecador e dependo da Sua graça para mudar a minha vida e a minha história. Jesus, transforma todo o meu ser, restaura o meu coração, pois hoje eu quero receber a Tua graça, o Teu perdão. Reconheço os meus pecados e as consequências dele para a minha vida, e reconheço que dependo de Ti para ser livre de todos eles. Jesus, dai-me a Tua salvação, faz-me um servo Teu, pois uma nova vida eu quero receber, para todo sempre eu quero ser servo Teu. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você fez essa confissão de fé, eu gostaria de te pedir que você procure, assim que for possível, uma igreja mais próxima da Bíblia, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que anuncia as verdades do Senhor. Então sirva a Deus nesta igreja, e ali você será uma grande bênção, será usado para a glória de Deus e levará outras pessoas até a presença do Senhor para a salvação delas. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todos os teus, que Deus seja com a tua vida nesta nova caminhada. E se for possível, eu te peço que você coloque nos comentários desse vídeo que você fez essa confissão, fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus. Com certeza, os anjos do céu estão glorificando agora, e eu quero também me alegrar juntamente com você. Pois eu te agradeço pela sua atenção, que Deus te abençoe, hoje e sempre. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!